Bem, eu acho que a ponderação a ser feita aqui é no sentido de, ao mesmo tempo, não se deixar levar pela emoção, né? Aquela coisa de pedir a cabeça de todo mundo, achar que tá tudo errado, tem que rolar uma revolução aí no time, né? Porque a gente tá falando de um time que vinha bem, né? Nesse início de temporada. Não dá para achar que tá tudo errado por conta de uma derrota num estadual que a gente sabe que hoje é uma competição que tem um valor limitado, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo também não dá para simplesmente ignorar os problemas que se apresentam, né? Até porque esses problemas não são inéditos, né? Eles não apareceram pela primeira vez no jogo de ontem, né? Não é a primeira vez em que o Fluminense chega para um jogo decisivo, em uma competição mata-mata, e não consegue render da mesma forma que vinha rendendo no Campeonato Brasileiro, né? No ano passado aconteceu exatamente a mesma coisa. O Fluminense vinha numa fase exuberante no final do Brasileirão, chega para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco e não mostra nada, né? Aí esse ano vinha bem aí nesse início de Campeonato Brasileiro, chega para uma semifinal de Carioca contra o Vasco, mostra um desempenho muito abaixo, consegue passar ali na Bacia das Almas e na final contra o Flamengo, de novo, não joga nada, né? Tudo bem que o Flamengo também não jogou nada, né? Foi um jogo terrível, mas enfim, é uma tendência que merece atenção do torcedor e merece atenção do clube. E eu acho que também não é coincidência que lá naquelas semifinais, naquela eliminação do ano passado, a gente cai nos pênaltis. E esse ano no Carioca a gente perde esse título também nas penalidades máximas. E assim, essa questão dos pênaltis é também um problema que tem aparecido, não é de hoje, né? E aliás é uma coisa que vem de muito tempo, né? E é uma questão que eu até já falei aqui em outras ocasiões, que eu acho que é muito de personalidade do elenco, cara. Desculpa, mas não dá. E aqui, saindo um pouco de ontem, né? Falando do problema de uma maneira mais geral, porque muitas vezes ele se apresenta no meio de jogos, né? A gente tem um grupo que parece que, porra, não tem ninguém com personalidade de falar, ó, eu sou o craque desse time, eu que vou ser o batedor, né? Não tem ninguém, não tem um centroavante para falar, ó, eu sou o centroavante, eu que vou ser o batedor. A gente vê bizarrices, né? René batendo pênalti decisivo. Voltando lá atrás, né? Aquele famigerado pênalti do Calegari contra o Botafogo. Tem uma época em que o Ganso era o batedor. E o Ganso hoje parece que é o único jogador que vai pegar a bola e o torcedor do Fluminense fica tranquilo, né? Na hora que ele vai cobrar. Mas não dá para se esquecer também que na época lá atrás, em que o Ganso era o batedor de pênalti do Fluminense, o tempo todo era uma coisa de o próprio Ganso, ó, bate você, bate aqui você, né? O grupo do Fluminense não é de hoje, cara. Desculpa, mas falta personalidade quando o assunto é cobrança de pênaltis. Lógico que essa é uma decisão que passa também pelo treinador, né? Mas eu acho que a gente percebe, o torcedor percebe claramente, cara, que falta mais personalidade de jogadores entenderem o seu papel dentro do elenco e porra, assumirem a responsabilidade, mano, que esse papel ele cria, né? Não adianta. Eu sou um protagonista desse time, eu quero ser um protagonista desse time, cara. Na hora das cobranças de pênalti, eu continuo tendo que ser um protagonista. Porque, assim, o Fluminense perde ontem, e aí voltando, né, para as cobranças de ontem, muito também porque, porra, tem um elenco pior, né? Você chega no momento em que um Bagre vai ter que bater um pênalti, né? Um Otávio vai ter que bater um pênalti, um Guga vai ter que bater um pênalti, esse momento vai chegar antes pro time do Fluminense do que pro time do Flamengo. Só que assim, se a gente tivesse mais jogadores com personalidade, né, para chamar a responsabilidade, eu acho que esse momento em que, porra, o Otávio tem que bater, o Guga tem que bater, esse momento poderia se afastar um pouco, né? E isso poderia também ser essencial
para uma conquista de título. Né? Se um Martinelli ontem, cada vez mais, né, tem aparecido ali aos olhos do cenário do futebol brasileiro como um protagonista ali nesse elenco do Fluminense, né, e tem jogado nesse nível, né, para ser aí um dos principais volantes do Brasil e tal, mas porra, desculpa, então assim, se você é um jogador desse nível, eu não acho que você tenha que bater pênalti depois do Otávio, cara. Eu não acho. Aí, né, os defensores vão falar, mas se ele não se sente bem para bater pênalti, é melhor que não bata mesmo. Cara, mas um jogador desse nível não pode não se sentir bem para bater. É a mesma coisa que eu falar de um destaque do time antes de um jogo decisivo. Ele sente a pressão, ele não se sente à vontade para jogar um jogo dessa magnitude. Então é melhor que ele não jogue mesmo. Não, porra, esses caras ganham 1 milhão por mês, é para aguentar a pressão, é para suportar esse tipo de momento. Né? Então se eu sou um protagonista dentro do elenco do Fluminense, cara, desculpa, quando chega nas cobranças de pênalti, quando chega na hora da verdade, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Se não é tão bom em pênaltis, treina, porque qualidade técnica tem que desenvolver o psicológico. Né? E o que parece que falta esse elenco do Fluminense é a parte psicológica. Não é coincidência que chega em momento decisivo e mata-mata, o time não rende a mesma coisa. E aí chega na hora do pênalti, né? O time mostra coisas que são fora do normal, né? São fora do normal. Eu acho que outro exemplo, né, disso que eu tô falando muito claro é o Canóbio, né? O Canóbio, ano passado, chegou a ser batedor do time. Então isso quer dizer que o cara, porra, tem uma condição ali de bater pênalti, né? Ok, perdeu pênaltis decisivos, né? Perde o pênalti lá no ano passado contra o Vasco, e aí fica traumatizadinho, mano. Fica traumatizadinho, não vai mais bater, porque ficou com medinho. Porra, irmão, olha o teu salário, você tem que aguentar a pressão, você tá no Fluminense, filho. Você é jogador do Fluminense, você tem que aguentar esse tipo de pressão. Não dá, né? O John Kennedy foi muito criticado pela atuação ontem, e, né, tem que ser criticado de acordo com isso, mas porra, perdeu o pênalti contra o Vasco, chegou ontem e bateu o 5º pênalti, né? Aquele pênalti que se perdeu, acabou, e fez. Porque é isso que se espera de um centroavante do Fluminense. Né? Lógico que não é só isso que se espera, né? Mas está entre as coisas que a gente espera de um jogador que quer ser protagonista dentro de um clube grande. Porque se a gente tem um Martinelli batendo, se a gente tem um Canóbio batendo, de repente o Otávio não precisaria bater. E aí, lógico que a gente depois tem que entrar nas escolhas do treinador, porque não é só uma questão de grupo, de elenco. Né? Por que o treinador coloca o Otávio aos 40 do segundo tempo para bater pênalti? Todo mundo, quando o Otávio foi bater pênalti, sabia que ele ia perder, mano. Sabia, ou pelo menos estava morrendo de medo. Quando o Guga foi bater também, né, quem não estava morrendo de medo, né, só o pessoal, né, que cai até hoje no conto do Guga, né? Porque assim, é verdade que sim, nesse início de temporada ele vinha jogando bem, mas eu sou vacinado, né? Eu não confio, jamais vou confiar em Guga para bater pênalti decisivo. Então assim, são escolhas do treinador também que a gente tem que questionar. E principalmente, né, a escolha de novo pelo Freitas na zaga. E assim, a defesa conseguiu até suportar bem o jogo, né, um jogo em que nada aconteceu, quase. Mas o Freitas foi inseguro o jogo todo, né, como sempre. Ele parece que faz sacanagem, mano, né, sempre um passe no limite, erros de passes aqui e ali, né, o Gemes teve que consertar alguns erros do seu companheiro de zaga. E, aliás, o único destaque positivo individual que eu tenho aqui nesse jogo de ontem é o Gemes, né? Fez uma excelente partida. Eu nem tenho achado o Gemes essa Coca-Cola toda, né? Eu acho que tem se mostrado um zagueiro honesto ali, né? Um bom zagueiro e tal, mas nada demais. Mas assim, ontem, num jogo decisivo, ele fez o que a gente espera, né? De um jogador que faz parte de um grupo que a gente quer que seja vencedor, né? Subiu ali de nível, foi muito bem. Teve um erro ali importante no primeiro tempo, que não deu em nada, ainda bem. Mas fora isso, cara, ganhou todas, acertou tudo.
fez uma excelente partida, né? Pelo lado do Fluminense, para mim, foi claramente o melhor em campo. Mas assim, é isso. Eu acho que a gente também não tem que se desesperar, né? O time pode amadurecer com esse tipo de derrota, né? Muitas vezes times vencedores não vencem as primeiras decisões que disputam, né? Aprendem e amadurecem com isso. Esse elenco do Fluminense pode amadurecer, pode ganhar em personalidade, pode aprender para quando chegar na hora da verdade agora, ao longo dessa temporada, conseguir aí atuar no nível que a gente espera e conquistar as coisas que a gente espera. Mas assim, inegavelmente, é um sinal amarelo, né? É um sinal amarelo o desempenho aí nesse mata-mata de campeonato carioca, é um sinal de alerta, não só no sentido de jogos decisivos, mas eu acho que de uma maneira geral. Porque aquilo, depois das partidas contra o Vasco, eu já fiquei meio assim, né? Será que o problema é o Vasco ou o problema é jogo decisivo? Seria pior ainda, né? Assim, a atuação de ontem mostra que o problema não é só o Vasco, né? E aí, agora a gente, com a sequência agora da temporada, a gente vai ver se o problema é só jogo decisivo de mata-mata ou não, ou se realmente esse time vai ter aí uma oscilação nesse nível. Isso vai ser comum ao longo da temporada. Porque se for o caso, se agora ao longo do Campeonato Brasileiro a gente ficar jogando várias partidas nesse nível que a gente mostrou contra o Vasco, que a gente mostrou contra o Flamengo, cara, desculpa, mas aquela esperança de repente brigar pelo título, esquece, né? É G4 e olhe lá. Claro que também agora a partir da sequência a gente vai ter a presença dos reforços, né? E aí vamos ver como esse time vai evoluir. É isso, vamos ficar aí em cima para ver o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Saudações tricolores, grande abraço. Eu acho que eu ainda tenho mais coisas que eu queria falar, né? É isso, né? O Flamengo ganhou ontem esse título, mas é sempre bom lembrar, né, que o Campeonato Carioca hoje não tem mais o mesmo valor que tinha durante a maior parte de sua existência. Eu sou um cara que valoriza muito a importância dos estaduais até ali, anos 80, anos 90, né? Porque era um campeonato realmente de uma importância que hoje é subvalorizada, né? A grandeza de todos os clubes do Brasil é construída a partir dos estaduais. E durante todo o período em que o estadual era o campeonato mais importante, o Fluminense sempre foi o maior campeão, né? Acho sempre bom lembrar isso, mas, enfim, bola pra frente, saudações tricolores, grande abraço, valeu!